Ah, cada área do Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o André Amin, sou um dos diretores aqui da subseção de Campinas. Eu vou fazer uma breve abertura aqui do evento de vocês e já vou franquear a palavra para Marília. Perdão, calma, já é é que é o terceiro evento do dia, já não sei nem mais onde eu estou. Só fazer um destaque aqui da presença do nosso conselheiro, doutor Fernando, que está aqui. Obrigado, viu, Fernando, pela presença. Bom, hoje tema interessante, né? A gente estava discutindo, eu faço trabalhista, estava discutindo a questão da primeira ação trabalhista de assédio sexual no metaverso. Então vai começar. Até lá. E, pois é. Então hoje é um evento de 3 comissões temáticas em conjuntos, é isso, né? A Jovem Advocacia, a Direito da Moda e Direito da Mídia. Érica, Marília e a Paula aqui presentes, tá? Desejar a todos vocês um bom evento. Eu não vou poder participar, que eu tenho que ir para uma outra comissão agora. Eu só vim aqui desejar um bom evento para vocês. O tema é interessante, depois eu peço até que passem, porque o mundo, a gente está falando, não sei se são coisas novas, mas a transformação está aí, né? E a gente tem que estar adaptado a tudo isso. Tá certo, gente? Obrigado. Vou passar a palavra para a Marília. Obrigada, André, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra estar aqui para mais um evento em parceria. A gente gosta bastante, né, de eventos em parceria. Então, gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês, agradecer à doutora Paula, ao doutor Eric, pela parceria do evento dessa noite, com as comissões, né, de direito da moda, direito da mídia. É sempre bom ter esse entrosamento entre as comissões. E com uma temática também diferente. Agradecer a presença do nosso conselheiro estadual, doutor Fernando, muito obrigada. E dizer que é sempre bom ver a casa assim, com bastante gente participando. Nós, da Jovem Advocacia, né, Mari, a gente costuma falar que é sempre bom a gente ver coisa diferente, porque são assuntos que não acontecem todo dia na vida do jovem advogado. Não é o tipo de caso que aparece na nossa mesa no início da carreira, né? Então, poder ter acesso a esse tipo de experiência, a pessoas, né, que vêm compartilhar um pouco aqui com a gente dessa vida que não faz tão parte da nossa rotina, é sempre muito importante e muito engrandecedor. Então, muito obrigada por tudo, agradecer ao Fernando que se disponibilizou, agradecer a todo mundo. Eu vou passar a palavra para o doutor Eric, que vai dar andamento aos nossos trabalhos. Desejo a todos vocês um ótimo evento e uma boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Eric, eu estou presidente da Comissão de Direitos da Mídia. Como a Marília disse, a gente gosta muito de fazer os eventos em parceria, porque isso mostra como o direito está interligado, né? Não só em termos de área de estudo, mas também setorial, né? Aqui a gente tem a questão da internet, que impacta todo mundo, mas também impacta os jovens, né? Que muitas vezes não se deparam com essas discussões, mas estão usando a internet, muitas vezes, inclusive, para fazer com que a sua imagem como advogado seja projetada aí nas redes sociais. E por parte da mídia, a gente percebe uma grande desproporção quando a gente fala de uma regulamentação que as mídias offline, que é televisão e rádio, principalmente, tem uma regulação muito forte, e no caso das redes sociais, uma autorregulamentação que está tentando se emplacar, enfim, tem toda a questão do PL das fake news, que também tratam das redes sociais.
Então, é um tema que tem muitas camadas aí para a gente analisar, e eu tenho certeza que o Fernando vai ter muita competência, a Paula também, para discutir esse tema, tanto do ponto de vista prático da internet no dia a dia, como a repercussão jurídica, e esse evento vai ser conduzido pela Vitória, que também vai nos abrilhantar aí com a condução do evento. Bom evento a todos, agradeço a presença, é muito bom ver a casa cheia para um tema que é tão interessante como a internet e o futuro dela. Vou passar a palavra para a Vitória, então. Olá, boa noite a todos e a todas. Tá dando para me ouvir bem? Meu nome é Vitória, eu sou membro da Jovem Advocacia. É um prazer estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar o doutor Amin, que está representando a diretoria, e também gostaria de apresentar os nossos palestrantes, Verso e Web 3D, coordenador da Confraria Web 3 e curador de talks e palestras de NFT. Brasil Consultor e professor de negócios digitais, marketing e inovação. Também temos a doutora Paula Negrão Luque, advogada, atuante nas áreas de propriedade intelectual, proteção de dados e direito empresarial, presidente também da Comissão de Direito da Moda da OAB de Campinas. Por favor, passa a palavra aos nossos palestrantes. Por aqui? Eu vou falar de... Olá, pessoal, tudo bem? Tá. Boa noite, obrigado pela presença. Gente, obviamente, vocês estão vendo, eu não sou advogado, né? Então, trabalho com internet há muito tempo, então é um ambiente um pouco mais informal, mas espero poder contribuir um pouquinho com o dia a dia de vocês, tá? Vamos lá, falar um pouco sobre a internet e os impactos dela no nosso dia a dia e o futuro. Todo mundo aqui já ouviu falar de metaverso, sim? Tá? Quem já entrou no metaverso, gente? Ó, temos um, hein? Muito bom, tá? Vamos lá, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. A proposta é ser um diálogo aberto ali, então, eu trabalho com internet desde o início dos anos 2000, comecei a trabalhar com internet em 99, quando tudo era mato, ali. De lá para cá, muita coisa mudou, eu acho que essa é uma característica muito grande quando a gente fala da internet, né? As coisas evoluem muito rápido, tá? Ainda ontem a gente estava começando a falar de mídias sociais, hoje a gente já está falando do que a gente tem chamado hoje de Web3, então a ideia é dividir um pouquinho dessa experiência com vocês, tá? Quando a gente fala de internet, essa nova camada de interação, a gente está falando muito de interagir com coisas do mundo físico e o mundo digital. Então eu queria propor uma brincadeirinha para vocês. Todo mundo está com o celular aí? Sim? Apontem o celular, abram a câmera e apontem para a tela. Aí, veja se vocês conseguem usar esse QR Code. Ver se funciona. E quem conseguir me diz o que acontece aí. Tá pedindo um Pix? Então é golpe. Tá? Abriu o Instagram, então tá bom. Funcionou, então. Tá? Essa é uma forma da gente interagir com o mundo físico e o digital, né? Embora seja uma interação com uma mídia social, são coisas que vão ser cada vez mais comum. Os QR Codes, eles são uma porta de entrada fácil do mundo físico, onde nós estamos, para o mundo digital. Tá? Então, muito do que a gente for ver agora nessa próxima geração da internet vai ser uma porta de entrada, assim como é um link que a gente vê no WhatsApp, cada vez mais a gente vai usar a câmera do nosso celular. Né? Uma das coisas que eu vou citar aqui são as experiências de realidade aumentada. A realidade aumentada está muito relacionado com QR Code. Vocês costumam usar QR Code no dia a dia de vocês, gente? Sim? Com mais frequência nos últimos anos? Então a gente vai ver cada vez mais isso, né? Para cardápio. Esse eu parei já. Primeira coisa que eu faço quando eu vejo um cardápio em QR Code, eu pergunto: vocês têm um cardápio físico? Acho que a gente, em alguns pontos, principalmente nesse momento da refeição, chato, né? Então, ficar com o celular na mão. Então, vocês vão ver que eu estou falando de metaverso, mas eu também gosto de experiências do mundo físico, né? Então, só complementando um pouquinho, no ano passado eu lancei um livro falando sobre, que está aqui, falando sobre metaverso e Web 3.0. Vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram falar do termo Web 3.0, gente?
Web 3.0 é a próxima camada da internet, daí eu já explico um pouquinho, e ela vai impactar muito o nosso dia a dia cada vez mais, e principalmente o dia a dia dos negócios, né? O dia a dia do marketing, que é a minha cadeira, e, consequentemente, também as resoluções jurídicas que vocês vão ter que tomar nessa nova camada de internet. Então, ao longo desses anos, já trabalhei com alguns desses clientes, então vou lá pro diretamente, né? Quando a gente fala de Web 3.0, uma das coisas que está dentro dessa nova camada de internet, que tem acelerado muito os processos, né, é a tal da inteligência artificial, tal do chat GPT. Vocês têm utilizado isso, gente? Sim, pouco, muito. Para quê? Fazer contrato. Inteligência artificial, né, embora seja a grande palavra do momento, a gente vai ouvir falar bastante dela nos próximos 10 anos. Né? Costumo dizer que inteligência artificial é o novo carro, ela faz a gente chegar mais rápido nos lugares. E daí depende de onde cada um quer chegar. Eu, particularmente, nos últimos, 6 meses, não teve nenhum dia que eu não utilizei inteligência artificial para alguma coisa. Que eu não utilizei o chat GPT, seja para bater um papo com o personal e validar o treino ali, seja para checar uma receita, seja para escrever um e-mail mais complexo. O legal da inteligência artificial é isso, você pode perguntar para ela e ela te dá uma solução que a gente às vezes passaria algumas horas procurando no Google, ela dá um pouquinho já mastigado. Obviamente tem erro? Tem. A inteligência artificial está aprendendo ainda, né? Mas ela vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Inteligência artificial é um dos elementos dessa tal da web. E só para a gente entender, gente, a ChatGPT é uma das plataformas de inteligência artificiais de uma centena de milhares que tem surgido nos últimos meses aí. Praticamente para tudo que a gente pensar hoje, falando principalmente dentro de comunicação, marketing, negócio, você tem uma inteligência artificial para fazer algo do tipo. Uma inteligência artificial para editar vídeo, então já tem gente editando vídeo só com fala, falando assim, corta o vídeo assim, tira todos os tiques, faz um fade, faz um fade in, fade out, faz corte, tudo só falando com o computador. E para isso a gente tem edição de texto, de imagem, criação, projetos de marketing não sendo criados com inteligência artificial e cada vez mais coisas, né? Tipo, desde um projeto de uma roupa até logo mais alguém criar um fazedor de contratos, uma ferramenta de inteligência artificial voltada exclusivamente para o direito e é questão de tempo para isso surgir. Se a gente fala que hoje já tem inteligências artificiais dentro da educação, analisando o trabalho e diminuindo o trabalho do professor ali para fazer aquela validação se ele copiou de alguém ou se não, a inteligência artificial no âmbito da saúde, fazendo avaliação de imagens, né, de exames radiográficos e coisas do tipo. Saiu agora uma matéria nessa última semana de que a inteligência artificial diagnosticou um problema de uma criança que 12 médicos tinham errado. Vocês já viram essa matéria? Um jovem nos Estados Unidos passou por 12 médicos, todos eles deram um diagnóstico errado, a inteligência artificial deu o diagnóstico certo e salvou a criança de um problema grave. Né? Então, a inteligência artificial, como ela checa muitas bases, ela vai estar cada vez mais no nosso dia a dia, facilitando projetos robotizados. Vocês têm medo da inteligência artificial, gente? Por que tem medo? Quem tem? A Skynet, né? Eu acho pouco provável da inteligência artificial ganhar personalidade e sair matando todos os humanos, né? Tipo, é claro que a gente é um problema para o planeta Terra, né? Mas eu acho que ela não vai fazer isso. Até porque são os humanos que estão projetando ela. Mas eu acho que o grande problema é a gente não saber interagir com a inteligência artificial. Assim como, né, nos últimos anos a gente foi obrigado a aprender a usar o computador e, consequentemente, a internet, né? Faz parte dessa nova camada, a inteligência artificial. E daí, além da inteligência artificial, né, existem outras coisas que estão dentro desse ecossistema da Web3, né? Só para a gente entender por que a gente está falando que é a terceira grande onda. A primeira grande onda da internet, e eu comecei a trabalhar mais ou menos nessa época, por volta de 99, a gente não fazia a menor ideia que um dia existia a Web3. Não sabia que ia ter web. Ponto. E a internet era aquela coisa fantástica que fazia a gente se conectar com as pessoas. Era aquele momento da internet simplesmente estática, né? Onde o que era crucial para qualquer profissional, para qualquer empresa, era ter um site. Eu mesmo fiz muito site para advogado nessa época, entre 99 e 2003, 2004. O advogado chegava, dava um cartão de visita, falava assim, eu preciso fazer um site com isso aqui.
Tá? Servia para nada, era só para você colocar nome, e-mail, telefone e endereço. Então era o site para você falar assim, eu tenho um site, a pessoa ia lá, acessava, via, nossa, que legal, tem um site. Ela te ligava, servia para isso um site. Né? Mas foi o começo de tudo. Mais ou menos como aconteceu por volta de 2004, 2005, e 2006 se consolidou, que foi o que a gente chama de, hoje a gente chama de Web 2, que foi o início das mídias sociais. Tá? Então, a gente começou a ter a necessidade de ter alguma mídia social. É quando nasce lá Orkut, Facebook, LinkedIn. Vocês lembram do Orkut, gente? Entregaram a idade, né? Orkut foi a nossa primeira rede social de estimação do Brasil, né? Todo mundo teve que ter um Orkut, né? Então, a primeira grande onda da Web 2 foi com essas mídias sociais, aí depois veio Instagram, Twitter, Facebook, que chegou em 2010, e junto com essa primeira grande onda, a gente tem uma segunda onda que é ainda dentro da Web 2, que é o mobile, é o início do uso do celular. Hoje a gente ainda está vivendo, tecnicamente, dentro do que a gente chama de Web 2, mas tendo uma transição para a Web 3, que é essa terceira grande onda, que é a web semântica, que a gente começa a ter mais padrões para interagir com a internet, a gente tem o que são chamados de apps, né, que são os apps descentralizados. Isso tem bastante a ver com uma outra palavrinha que no ramo jurídico é bastante utilizada, que ou pelo menos circula bastante, que é a tal da blockchain. Vocês já ouviram falar disso, gente? Se precisar explicar para a avó, dá para explicar o que é blockchain? Não? Não? Blockchain, de uma maneira muito simplória, é uma rede descentralizada onde você consegue utilizá-la quase que como um banco de dados descentralizado, né? Ela nasceu com a criação do Bitcoin, mas hoje existem várias blockchains, né? E o grande ponto é que a partir de 2009, com a criação de uma blockchain chamada Ethereum, que é a segunda maior moeda, foi permitido colocar coisas dentro desse banco de dados descentralizados que não fossem só dinheiro, não fosse só moeda como Bitcoin. Tá? E isso dá origem a tudo que a gente chama hoje de tokenização e dos NFTs, porque a gente pode colocar contratos, música, áudio, foto, vídeo, como se fosse um registro. Tá? Na verdade, como um registro, e isso é transparente. Isso muda muito o jogo do que a gente vai ter para a próxima geração da internet. Consequentemente, a gente tem os NFTs, né, e toda a questão ali da monetização e tudo disso. NFT, todo mundo sabe o que é, gente? Macaquinho do Neymar, já ouviram falar disso? Tá? É uma forma, a característica mais popular são artes digitalizadas, que são registradas dentro dessa tal da blockchain, e ela é um item único, mas qualquer coisa que você faça um registro único pode ser registrado e pode ser transformado num NFT. Então, a gente vai ver cada vez mais itens de moda, itens de luxo, contratos, registros de imóveis, eu vou falar um pouco sobre tickets, tudo isso aos poucos passa a ser utilizado ali. Tá? E a inteligência artificial é um desses elementos dessa tal da Web3. Tá? Se precisar explicar para a avó agora, tá ok? Beleza. Tá? Eu sempre falo que o explicar para a avó é o explicar em linguagem simples ali. Então, a gente está começando a viver essa nova camada da internet, né? Quando a gente fala da Web 2, é muito claro, 2006 é a grande virada, 2004 é o início, 2006 é a grande virada. A Web 3, a gente está ainda com uma maneira meio que enevoada de quando é essa grande virada. A gente está convivendo com as duas coisas juntas. Tanto é que tem muita gente que brinca que a gente está vivendo a Web 2,5, que a gente utiliza muito a Web 2 e algumas coisas da Web 3. Tá? Então, isso muda um pouco o jogo, porque o nosso consumidor também passa a mudar, o nosso usuário, as pessoas, né? Os clientes de vocês, ser humano médio, aos poucos vai estar utilizando. Da mesma forma com que hoje... Vocês conhecem alguém que não tem nenhuma mídia social, gente? Você ou não? Por quê? Tá fugindo da mulher? E você consegue conversar com eles? Vocês veem uma empresa hoje não tendo alguma mídia social, gente? Muito difícil, né? Quando a gente fala dessa transição, né? Então, na Web 1, uma empresa tinha que ter um site. Na Web 2, a empresa tinha que ter, tem que ter alguma mídia social, né? Com a Web 3, né, a gente fala que as empresas vão ter que estar utilizando VR, RA e metaverso. Tá? Então, o metaverso é o próximo site, é a próxima mídia social. E eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, em questão de tempo, todos nós vamos estar utilizando alguma tecnologia relacionada a metaverso. Então, é só uma questão de tempo. Tá? Porque esse nosso consumidor está mudando.
Hoje, quando a gente fala de metaverso, vocês falaram que vocês nunca acessaram nenhum metaverso, né? Vocês já ouviram algum desses loginhos aí? Fortnite. Mais. Roblox. Minecraft. Tá? Decentraland. E mais uma vez. Isso. Quando a gente olha principalmente para o lado de cá, né? Se você tem contato com algum jovem, alguma criança de 8 a 15, 16 anos, certamente uma parte considerável da vida desse ser está passando em algum desses locais. Tá? Fortnite, Minecraft, Roblox está dentro do dia a dia de boa parte das crianças e dos jovens hoje. Esses são o que a gente chama de metaversos gamificados. A pessoa já está vivendo uma vida secundária, ela já está passando uma parte considerável do tempo dela imerso em uma dessas plataformas. E do lado de cá a gente tem as plataformas que não são gamificadas, né? Que daí são os metaversos mais adultos, não por conta que o conteúdo é adulto, mas sim que as pessoas têm passado mais tempo, né? Como o Decentraland, por exemplo, que é um dos principais polos da indústria da moda. A gente tem o Upland, que é super forte no Brasil, vou mostrar alguns exemplos para vocês. E o legal de quando a gente olha para cá, né, é que se a gente fala de Roblox e boa parte dos jovens estão passando tempo lá, a analogia que eu faço é, um jovem hoje que tem 13, 14 anos, ele passa 2, 3, 5, 6 horas, às vezes, em uma dessas plataformas. Daqui 10 anos, quando ele estiver com 25, ele vai estar no auge do potencial de consumo dele, ele vai estar no mercado de trabalho. Tá? E boa parte das experiências de vida, das experiências da juventude dele, foram constituídas dentro de um ambiente imersivo. Onde vocês acham que ele vai para se divertir? Onde vocês acham que ele vai para passar o tempo? Onde vocês acham que ele vai consumir? Lá. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem experiências saudosas da nossa juventude, né, que a gente ficava na pracinha, na rua, correndo no condomínio, esses jovens hoje estão construindo essas experiências lá dentro. Então, o local saudoso para eles vão ser esses ambientes. Então, eles vão se relacionar cada vez mais dentro dessas plataformas. Em 10 anos, todos nós vamos estar no mercado de trabalho ainda. E é com isso que a gente vai ter que estar lidando. Habu, ele não entra necessariamente com uma característica de metaverso, tá mais para um game, mas segue as mesmas dinâmicas. Tem uma aqui que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, Second Life. Sim, Second Life é um dos primeiros metaversos que se tornou popular. Na época ainda não era popular o termo metaverso, mas ele é de 2012 e continua ativo. No Brasil, a gente tem mais de 40 mil usuários semanais no Second Life. E tem um caso de um brasileiro que é um músico que ele tem tirado 40 mil reais por mês tocando no Second Life. Ele faz show toda semana no Second Life, ele ficou super popular lá, e daí ele parou de fazer show no mundo físico, ele faz show no Second Life. Então, dica, gente, colhem quem é mais jovem que está usando alguma dessas plataformas e comecem a entender por que o jovem passa tanto tempo lá. E como que isso gera impacto nas empresas, né? A gente estava falando do Decentraland, da indústria da moda, está super forte. Vocês conhecem Reserva? Sim. Reserva lançou uma coleção de tênis Phygital. Vocês já ouviram falar de Phygital? Phygital são elementos que transitam no mundo físico e no digital. Então, é um tênis do mundo físico que ele tem uma cópia, um gêmeo digital ou um twin digital que eu posso utilizar dentro do metaverso. Então, você compra um elemento no mundo físico e você também pode usar ele dentro do mundo digital. Hoje, quando a gente fala da indústria da moda, a expectativa é que até 2030 a gente comece a ter uma inversão de que as pessoas cada vez mais comprem elementos do mundo digital para replicar no mundo físico. Hoje, a gente compra no mundo físico para replicar no mundo digital. A partir de 2030, isso deve começar a ter uma inversão. Então, por isso que Reserva, e a gente vê Adidas, Nike, várias das marcas estão fazendo esse tipo de coisa. Várias universidades de saúde já começam a fazer exames e ensinar os alunos em ambientes imersivos como esse. Ontem eu estava fazendo uma palestra na Deloitte, em São Paulo, uma das maiores consultorias do mundo, e estava uma empresa brasileira que acabou de fechar um contrato com uma grande universidade para todos os casos que a gente precisaria utilizar cadáveres ou que precisaria fazer incisões complexas que, normalmente, um aluno acaba fazendo no outro, por exemplo, a começar a aprender a aplicar injeção, eles estão levando tudo isso para o metaverso. Tudo isso para experiências imersivas. Porque é mais barato ter uma experiência imersiva do que eu ficar comprando cadáveres para os alunos fazerem dissecação.
Ah, Fernando, mas isso pode estar parecendo meio loucura. Por enquanto, sim, né? Deixa eu... Volta, tá? A gente está vivendo o comecinho do hype do termo do metaverso. Ele começou a ganhar popularidade o ano passado, né? E existe um estudo da Gartner que diz que a gente vai chegar na maturidade por volta de 2030. A gente está falando aí em torno de 7 anos. 7 anos pensando corporativamente, pensando como negócios, pensando como o escritório de vocês, gente, está super ativo. É hoje. Tá? A gente fala de missão, visão, valores para o projeto, planejamento empresarial em 25 anos. Né? Então, é amanhã já. Então, a gente fala que em 2030 a gente começa a ter o platô da maturidade do metaverso. A gente está vivendo hoje mais ou menos como 1996 da internet. Tá? Ou 2003, 2004 das mídias sociais. Provavelmente vocês devem ter começado a utilizar mídias sociais por volta de 2009, 2010, com maior popularidade, quando o Facebook bombou. Sim? Tá? Então, a gente está no comecinho dessa onda. Tá? Por que o metaverso é importante? Né? A gente diz que o metaverso é esse momento que a gente está vivendo. A gente está falando que em menos de 10 anos a gente vai passar cada vez a usar menos pouquíssimo que a gente usa o desktop, um pouco menos as experiências de mobile da forma com que a gente utiliza hoje, tá? E cada vez mais entrar em ambientes imersivos com característica de metaverso. Tá? Então, em menos de 10 anos, a gente vai ter uma transição aí para boa parte do tempo livre que a gente passa hoje no Instagram, no WhatsApp, fazendo aquela navegação flat que você deita no final do dia e fica lá jogando coisa para cima. E vocês devem fazer isso também, não fazem? A gente vai estar fazendo isso em algum ambiente com característica imersiva. Aquele momento que você fala assim, vou procurar uma brusinha aqui, e daí vocês vão estar fazendo isso em algum ambiente imersivo. Vocês passam mais tempo hoje, onde, gente? No celular ou no computador? Celular, né? Vocês ficam um dia sem celular? Não fica mais. A gente esquece a carteira, a gente esquece o cartão de crédito, mas não esquece o celular, né? Tá? Então, em pouco tempo, a gente vai estar vivendo isso. A gente entende que hoje, né, o que a gente chama de metaverso, na verdade, deveria ser metaversos, porque a gente vai ter vários ali, né? Cada um daqueles loginhos é mais ou menos como se fosse os aplicativos que a gente tem no celular. E você vai transitando por eles conforme a sua necessidade. É mais ou menos isso a lógica. Tá? E, consequentemente, a gente tem um monte de oportunidades jurídicas para isso, né? E não é o Fernando só falando. Saiu um artigo agora muito legal na Forbes, depois eu passo o link para vocês, falando que com a popularização do metaverso, né, a gente vai ter cada vez mais necessidade de juristas estarem ali dentro, né, de advogados, porque a gente vai começar a ter problemas. Igual a gente tem problemas no mundo físico, a gente vai ter que ter resoluções dentro do metaverso, a gente vai ter que ter atendimentos dentro do metaverso, a gente vai ter que começar a pensar em contratos, a gente vai ter que cada vez mais entender como isso funciona. Assim como a gente fez uma transição para a internet, né? Hoje o direito digital é extremamente importante, porque a gente tem contratos, a gente tem um monte de coisa rolando dentro desses ambientes digitais, né? Processos, assédio, caso de teletrabalho, um monte de coisa. Então, isso também, aos poucos, vai começar a correr cada vez mais dentro do metaverso. E só para a gente entender, né, que não é algo tão distante, quando a gente vê, por exemplo, a novela da Globo falando sobre metaverso, gente, é que isso já está virando mainstream. A última novela agora da Globo, Travessia, quem assiste novela aí? Quem assiste novela está com vergonha de falar? Mas você sabe que existe novela? Sim. Você sabe que teve uma novela que tinha a Jade Picon lá que chamava Travessia? Sim, uma tal de Globo, sim. Globo tem uma cobertura nacional de 99% dos lares, ou seja, praticamente todos os lares do Brasil chega essa tal de Globo e ela é ligada quase todos os dias. Então, na casa de praticamente todo ser humano brasileiro, ele ouviu falar de metaverso nos últimos 6 meses. Nesse mesmo período, Big Brother fez 3 ações relacionadas a metaverso e óculos VR durante o programa de maior audiência histórica do Brasil. Ou seja, não é algo que está muito lá no futuro, né? Já está no lar de todo mundo. Se perguntar para sua avó, talvez ela não saiba explicar o que é metaverso, mas ela já ouviu falar desse negócio. Fantástico, há 3 semanas atrás estava fazendo matéria sobre isso. Então já está no nosso dia a dia e já está no dia a dia de muita gente. Quando a gente olha, por exemplo,
Banco do Brasil, uma instituição extremamente sólida, consolidada, tradicional, fazendo uma ação, fazendo uma experiência, criando um mundo dentro do metaverso do Roblox, não é algo mais que é só de criança, só de jovem, né, gente? E a gente há de convir que Banco do Brasil não é a empresa mais inovadora do planeta, né? Então, se eles estão olhando para o metaverso, acho que a gente também deveria olhar, sim ou não? Tá? Roblox é um mundo. A gente tem desde o Banco do Brasil a Gucci. Todo mundo conhece Gucci, gente? Sim, aquelas bolsas baratinhas. Gucci criou um bairro, um jardim fantástico dentro do Roblox, tá? E, além disso, começou a vender alguns itens lá. Um desses itens foi vendido no ano passado por 350 mil Robux, né, que é a moeda do Roblox, né? Isso dá mais ou menos $3.400, tá? Um item dentro do game. A bolsa, na verdade, $4.100, e a bolsa no mundo físico custa 3.500. Ou seja, ele foi vendido mais caro para ser utilizado dentro do metaverso do que no mundo físico. Por quê? Exclusividade. Tá? Alguém tem dinheiro para pagar e alguém está disposto a ter um item exclusivo lá dentro. Tá? E nesse caso, a bolsa nem era um NFT, nem estava registrado na blockchain, nem é um item que pode ser transportado de um lugar para o outro. E essa é uma coisa legal, quando a gente fala dessa nova geração da internet. Isso tem a ver bastante com propriedade. Tá? Vocês têm Instagram, sim? Tá? As fotos que estão no Instagram de vocês, é de quê? É sua? Do Instagram, né? Os seguidores que você tem no Instagram é de quem? Do Instagram, né? Quando a gente fala de todas essas plataformas da Web 2, né, a propriedade não é real. Né? Eu não tenho propriedade absoluta por aquele bem adquirido. Né? Isso, quando a gente fala de influenciadores, é extremamente importante. Quando a gente fala de uma figura pública. Tá? Agora, se a gente falar, nosso dinheiro também hoje é digital, sim ou não? Mesmo antes do Pix. Sim? Tá? O dinheiro que está lá dentro do Banco do Brasil é de quem? Na sua conta. É seu. Né? Você consegue pegar e transferir do Banco do Brasil para o Nubank tranquilamente, sim? Antes do Pix, a gente pagava uma taxinha, mas você conseguia transferir o dinheiro. Né? Com esses elementos da Web 2, a gente não consegue fazer isso. Tá? Mas a ideia da Web 3, que quando a gente consegue registrar isso dentro da tal da blockchain, aquele item é meu e é meu mesmo, e eu posso transferir de um lugar para outro. Tá? Eventualmente a gente vai pagar uma taxa, mas a gente começa a falar de uma tal de interoperabilidade. Então pensem que daqui a alguns anos, os seguidores que eu tenho no TikTok, ou na próxima plataforma que seja semelhante ao TikTok, eu posso levar para o Instagram. E eu posso pegar todos os meus vídeos que estão no YouTube e levar para o TikTok. Eu vou pagar uma taxa por aquilo, mas aquilo é meu de verdade. Tá? E essa é uma das características de quando a gente fala dessa nova geração. Isso cria uma mudança muito grande, tá? Principalmente na questão de propriedade intelectual, na questão de direito autoral e na propriedade desses bens, porque eu consigo transitar entre eles. Faz sentido? Então, tá? Só para a gente entender o quão Roblox é importante dentro desse ecossistema de metaverso, tá? Vocês conhecem Spotify, sim, gente? Vocês usam? Tá? A música mais tocada em toda a história do Spotify até esse ano, tá? Ela teve 3,5 bilhões de views, na verdade, de plays, né? Tá? A música, né, também o item mais tocado, né, que teve mais plays no YouTube em toda a história, é o tal de Baby Shark. Vocês conhecem, né? Dá para cantar, né? Vocês tocou na musiquinha de vocês. Teve 12 bilhões de views, né? 12 bilhões de plays. Tá? Nesse tal do Roblox, tem um joguinho que chama Adopt Me, tá? Que é mais ou menos uma coisa semelhante a um tal de Tamagotchi. Vocês lembram do Tamagotchi? Entregaram a idade de novo, hein? Esse jogo, só esse jogo, tá? Ele teve 32,9 bilhões de gameplays, tá? Ou seja, de views, ou seja, de vezes que ele foi jogado. Tá? Então é 10 vezes mais do que a música mais ouvida. É um ecossistema gigante, eu estou falando de um jogo. Tá? Roblox tem 4 milhões de jogos lá dentro. E só um deles teve 32 bilhões. Tá? Então é um mundo gigantesco. Tá? E cada vez mais a gente vai ver marcas, jovens, crianças, empresas dentro desse ecossistema. Indo, né, para um resuminho dessa história, né?
cripto, né? Ou seja, as criptomoedas, que também gera uma super discussão no meio jurídico, né? Os NFTs, que é uma forma também de criptografar elementos, tá? E essa tal da Web3, elas são importantes porque tudo que a gente viu até hoje, que foi digitalizado, que a internet mudou os negócios, aos poucos vai ser descentralizado, eles vão ser tokenizados, eles vão passar a ser registrados na blockchain. Então, todas as notícias que foram digitalizadas, aos poucos vão para essa tal dessa blockchain. Todas as mídias sociais, aos poucos, vão para lá. Os bancos já estão indo, quando a gente fala da tokenização. Quando a gente fala do tal do Drex, vocês ouviram falar desse dinossauro novo? Drex é a moeda digital brasileira. Ela é uma criptomoeda. Uma blockchain proprietária, mas ela é uma criptomoeda. Então, tudo que foi digitalizado nos últimos 20 anos vai passar a ser tokenizado, vai passar a ser descentralizado. Isso tem a ver com essa tal da Web3, que vocês vão ter cada vez mais lidar com isso, né? Um ponto que é importante também quando a gente fala sobre isso, né? Vocês conhecem um tal de cookie, gente? Que fica no celular, no computador de vocês? Sim. Para que esse bicho serve? Para te perseguir. Mas você gosta ou não gosta? Quando chega aquela promo da bolsa, né, com 15% de desconto, a gente acha legal, né? Você entra lá na Amaro, entra na Farfetch, entra no Decolar e aquele bicho fica te perseguindo lá. Às vezes dá uma promoção, às vezes só enche o nosso saco, né? Tudo que a gente tem na internet hoje de segmentação comportamental, né? 73% dela vem dessa tal de cookies, né? Que é um arquivinho de texto que fica no nosso celular, no nosso computador, tá? Ano que vem, na virada do ano, vai ter uma coisa que está sendo chamado de apocalipse dos cookies, ou movimento de cookies, tá? Que o Chrome vai parar de salvar esses arquivos dentro do nosso celular, do nosso computador. Tá? Ou seja, essa perseguição que a gente tem, que em alguns pontos é legal, vai parar de existir. Como que a gente vai começar a poder gravar informações das pessoas? Através dos dados NFTs. Então, ano que vem, a gente vai correr cada vez mais para conseguir fazer com que as pessoas entrem para o nosso clubinho, de alguma forma tendo uma carteira digital, e a gente vai parar de personalizar coisas por comportamento de navegação, e sim pelo que as pessoas têm de ativos digitais. Por isso que a gente tem visto um monte de empresa criando seus próprios aplicativos, criando suas próprias moedinhas. Tá? Hoje, se você entra lá no 99 táxi, lá no 99 tudo, tá? Ele tem a moedinha própria dele, ele tem o cashback, não tem? Porque essa é uma forma de eu começar a criar um novo ativo que eu marco essa pessoa, porque eu não vou conseguir mais marcar com os cookies, tá? Para a gente poder interagir com elas. Tá? Então, ano que vem, a gente vai ter um apocalipse, tá? Relacionado a essa mudança. Tá? Hoje, 80% da internet mundial utiliza Chrome. E o Chrome falou assim, eu vou parar de salvar cookies. Tá? Então, para o marketing, isso já é uma dor gigantesca, mas para tudo relacionado ao negócio, tudo relacionado ao tal do CRM, tudo relacionado a e-commerce, vai começar a ter uma dor. Tá? Dentro de um dos meus negócios, a gente tem um estúdio que a gente está cada vez mais utilizando NFT para criar portas de entrada dentro de e-commerce para que você consiga salvar alguns comportamentos do usuário, conforme o que ele faz, criando pequenas trilhas para a gente saber quem é essa pessoa, o que ela faz. Porque por N questões da LGPD e tudo mais, que eu não posso sair salvando qualquer dado dessa pessoa, e eu não vou poder salvar os cookies, eu vou precisar de alguns gatilhos para conseguir informações dessas pessoas. Né? Ingressos, né? Essa é uma ação que a gente está rodando agora, vai ter um show da Ivete Sangalo e do Rod Stewart, os ingressos estão por NFT, essa é a minha empresa que fez, a gente vai, então para você entrar no camarote, você tem um NFT, tá? Pensa que o ingresso de qualquer coisa, principalmente se a gente pagar um ingresso de cinema, ele é único, não é? Porque ele tem um dia, uma hora, um local e uma cadeira. Amanhã é outra cadeira, amanhã é outro dia, é outro horário. Então isso... não utilizando a tecnologia blockchain, ele já é quase que um NFT, porque ele é único, assim como um imóvel, né? Um imóvel, por mais que seja a mesma planta, ele tem um andar específico, ele tem uma fachada, ele tem uma frente, se está para o sol, está para a lua, está para o norte, para o sul, então ele já é único, mesmo que eu tenha 50 apartamentos iguais. Então, tudo que é único, aos poucos vai começar a ser utilizado a tecnologia NFT, tá? As empresas estão cada vez mais migrando para o metaverso. Hoje é um dia icônico, né? Saiu uma nota falando que os advogados podem agora fazer atendimentos, é isso? A gente já sabia disso, então, brincadeira, a gente não sabia não, gente mas tem uma atuação já específica dentro do metaverso, então agora está liberado, assim como em outros mercados, né?
Mercado de saúde tem utilizado muito, e tem várias clínicas começando a atender. Mercado de estética, mercado de cirurgia plástica, né? Que tem aqueles antes e depois, já tem muita atuação de metaverso que você coloca o óculos e você vai ver como você vai ficar com a prótese antes da cirurgia. Né? Eu dei uma palestra há um mês atrás com o Congresso Paulista de Medicina, de Cirurgia Plástica, falando sobre isso. Então, cada vez mais a gente vai ter coisas relacionadas. Ações de marca, tem um monte já dentro do metaverso, Marino, Banco do Brasil, Brahma fazendo chover espuma de cerveja dentro do metaverso. O legal é que tudo lá é possível e imaginável, né? Os avatares. Quem já ouviu falar dos avatares, gente? Não? Sim? Vocês conhecem uma tal de Sabrina Sato? Sabrina Sato criou a primeira avatar popularmente focada para o metaverso do Brasil, que é a Satiko, que é uma extensão dela dentro do mundo digital. Isso cria uma possibilidade de dobrar a quantidade de contratos, né, porque eu posso fazer o contrato com a Volkswagen ou Fernando e o avatar dele fazer com a Ford. Extensão de marca. Além do que, quantos anos a Sabrina Sato tem, gente? 40 e alguma coisa, né? 39, né? Tipo, só que a avatar dela pode continuar tendo 20 nos próximos 20 anos. Assim como a Barbie. A Barbie tem 20 anos, faz 60 anos, né? Então é essa lógica, né? A gente vai cada vez mais ver figuras públicas criando avatares justamente para ter uma extensão de marca, para ter novos contratos. Né? A maior avatar do mundo é brasileira, que é a Magalu. A Lu do Magalu, que também tem vários problemas. Inclusive, ela sofre como mulheres do mundo físico assédio, por exemplo. Né? O ser humano consegue ser maluco ao ponto de assediar um avatar. Então, já tem casos rolando sobre isso. Assim como psicólogos dizem que a gente vai cada vez mais interagir com avatares, porque a gente consegue ter empatia por eles. A gente, em um determinado momento de interação no metaverso, de interação com o avatar, você abstrai que aquilo é um ser que não é do mundo físico. Mercado oriental, Japão, já tem centenas de casos de mercado adulto utilizando avatares, bonecas que começam a ter inteligência artificial e coisas do tipo. A mesma Satiko, que é o nosso maior case, é abrir um restaurante dentro do metaverso e está gerando vendas lá dentro. Porque alguns metaversos você precisa comer, assim como no Roblox você tem que ficar dando comida lá para o bichinho, um metaverso bastante popular, que é a Cidade Alta, você precisa comer, então elas têm um restaurante lá, que você todo dia vai lá comprar comida. Luiza Posse lançou agora dentro de um metaverso que é o Upland, que é um metaverso, uma lógica semelhante ao Banco Imobiliário. Vocês lembram do Banco Imobiliário, gente? Você ia comprando as terrinhas e tudo mais, só que o joguinho acabava ali, né? E o dinheirinho era o papelzinho. Imagina que eu posso passar anos jogando Banco Imobiliário, e aquele dinheiro pode ser transposto para o mundo físico. E esse metaverso, ele replica grandes cidades. Então, por exemplo, São Paulo foi aberta há uns 4 meses, teve um boom de venda dos espaços análogos ao mundo físico dentro do mundo digital. Eu conheço um cara que comprou o WTC de São Paulo, sabe, lá perto do Senu, na região da Faria Lima, e hoje ele está tirando R$3,5 de aluguel do WTC dentro do metaverso. Porque ele comprou o espaço e tem empresas criando ações, fazendo eventos no que seria o WTC desse metaverso, e ele aluga. E não é dinheirinho do jogo, é R$3.500 pelo aluguel do espaço. Ele tem só metade. O outro cara que tem a outra metade também ganha R$3,5. Esse é um cara que, tipo, ele é insider do jogo, então ele comprou logo na corrida. Ele, normalmente, você tem um valor tabelado na primeira venda, tá? Que no Upland é algo próximo de R$100, mais ou menos. 3 horas, ele comprou por R$100, tipo, 2 horas depois ele recebeu uma oferta por R$3.000, não vendeu, e agora ele tem uma renda passiva de R$3,5 mensal. Sim, sim.
Né? Esse metaverso, além dele ter essa característica de gamificação relacionado aos espaços, você tem shows, você tem ações lá dentro, né? Luísa Posse tem um avatar e ela é uma das grandes parceiras lá. Ela fez um show de lançamento de uma música dentro desse metaverso e, além disso, essa música ela fez em parceria com o avatar dela. Sabe aquelas músicas que é feat fulano de tal, Anitta com o Joãozinho das Couves? Tá? Ela fez ela com ela mesma, tá? Ela com o avatar dela, tá? E, além dela lançar uma música junto com o avatar dela, que foi lançada dentro do metaverso, essa música está registrada dentro da blockchain como um NFT. Então, todos os fãs dela podem comprar uma fração dessa música e ganhar os royalties junto com ela. Tá? A ideia de quando a gente registra um NFT, né, eu posso fracionar ela. Então, todos os direitos autorais de música no mundo inteiro está se discutindo, tem várias empresas nascendo para fazer essa tokenização. Rihanna já fez isso, a gente teve o caso do Snoop Dogg, vários artistas entusiastas de tecnologia que estão dividindo os royalties com o público. Qual que é a vantagem? Na hora que a pessoa está ganhando por cada um dos plays, ela também quer contribuir com aquilo e fazer que aquela música seja cada vez mais tocada, né? Que aquele artista seja cada vez mais popular. Tá? Isso está acontecendo também com atletas, times de futebol e coisas do tipo. Tá? Com isso, a gente tem centenas de coisas surgindo, né? Desde cibersegurança para metaverso, analistas dessa tokenização, desenvolvedores, advogados especialistas em Web3, que eu acho que essa é uma das provocações aqui, né? Se a gente tem nos múltiplas atuações, né? Desde a questão, né, de copyright, de direito intelectual, contratos, né? A gente vai ter um monte de contrato, né? Questões de injúria, de tratamento, né? Pessoas que foram ofendidas lá dentro, defamação, regulação desse tal das NFTs e nas taxas, né? O mercado de moda, por exemplo, tem olhado muito para as NFTs, pensando que uma bolsa da Gucci, quanto custa, gente? Mulherada. Ou os homens também? Bastante. A partir de 3 mil euros, né? Então, a gente está falando aí 12, 15 mil, né? Se a gente pegar os modelos mais legais ali, chega aos 30 pau. Tá? Uma Gucci, uma Louis Vuitton, todas as marcas de alto luxo, as bolsas têm uma circulação de, em média, 2,5 vezes. Ou seja, o Fernando compra, daí ele vende para a Paula vai lá e vende para o Joãozinho. Tá? A Gucci ganha quando eu vendo para a Paula? Não, ela não ganha no mercado secundário. Se eu pego essa bolsa, coloco que o registro dela é feito na blockchain e nesse tal desse meu contrato inteligente, né, que ele está registrado no blockchain, eu falo assim, olha, toda vez que houver uma transação dessa bolsa, 5%, 2%, 10% vem para o artista, para o criador ou para a marca criadora. Tá? Então, uma bolsa de 40 pau, ela vai ganhar 2 a cada transação. Tá? Então, no mínimo, ela ganhou mais 4 pau aí com uma bolsa que ela vendeu. Pense isso em escala. Tá? Receita recorrente para o resto da vida. Tá? E o mercado de luxo tem olhado muito para isso. Montblanc, com as canetas e mais todos os seus itens, Porsche, e daí todo mundo que tem uma circulação no mercado secundário extremamente grande. Então, tem um universo gigantesco para contrato, se vai ser abusivo, se não vai, se a taxa está legal, se não está. E último tópico, né? E isso cada vez mais vai entrar na nossa vida, principalmente com uma tal de realidade aumentada, realidade mista e os hologramas, né? As lojas vão cada vez mais ter características de holografia. E deixa eu ver se vai passar aqui o filminho. Tá? Alibaba, isso já está rolando na China, já. Qualquer elemento da loja que você aponta o celular, você consegue ver ele em 3D com todas as características de preço, valor, estrutura e tudo mais, só apontando para o item. Tá? A próxima geração de supermercados vai ser assim. Tá? A gente vai cada vez mais ter uma sobreposição de realidade, tudo que é aquilo que é físico, que fica saltando ali no supermercado, vai ser através de realidade mista, né, que é uma das características do metaverso. Só para a gente... Cadê? Essa imagem na internet
Você está no supermercado, tá? Deixa eu te mostrar como. Se ele passar aqui. Tá? Cada vez mais a gente vê que a gente vai passar a interagir com a internet não só com o celular, não só com o computador, né? Quem aqui usa smartwatch? 2, 3, 4, ali. Existem alguns estudos que diz que nos próximos 5 anos, 70% das pessoas que usam smartwatch vão estar utilizando o Smart Glass. Tá? Ray-Ban promete para 2027 um óculos exatamente igual o óculos padrão deles, um modelo mais vendável com realidade aumentada dentro da tela. Tá? Então, tudo aquilo que a gente via... Vocês lembram de Pokémon GO? Que a gente ficava pegando os bichinhos, tudo isso vai estar dentro do nosso óculos. E é um óculos semelhante ao óculos de vocês. Tá? Não é aquele óculos grossão, grandão, que é o que a gente tem hoje de realidade aumentada. Né? Além da Ray-Ban, tem... Opa! Vou voltar aqui. Tá? Tem uma tal de Apple que acabou de lançar um óculos. Vocês viram? Tá? Deixa a moça passar ali. Esse é o óculos da Apple que acabou de ser lançado, tá? Ainda é muito grande. Ele já é menor do que o óculos da Meta, que é o mais popular, tá? Porém, todo mundo entende que ele é só um protótipo, tá? E esse lançamento da Meta é mais ou menos... Da Apple é mais ou menos semelhante ao iPhone. Quem aqui tem iPhone? Olha só, aumentou já, né? Tipo, a Apple, quando lançou o iPhone, ela criou uma revolução no mercado de celulares, tá? A expectativa é que, com a chegada do óculos, crie uma nova revolução no mercado de óculos, e em pouco tempo, do mesmo jeito que boa parte de vocês tem um iPhone, boa parte de vocês vai ter um óculos, e esse óculos vai ser cada vez mais fino. Tá? Então, isso vai estar cada vez mais no nosso dia a dia, e daí eu vou estar com esse óculos no supermercado, vendo todas as informações. Ou estudando, falando com a mãe, falando com o pai, fazendo ligação, trabalhando, fazendo planilha, sem precisar necessariamente estar sentado na frente do celular, do computador. Você simplesmente faz uma pegada tipo Minority Report, sabe? Vai lá e começa a trabalhar. Né? Por fim, gente, a gente está numa nova corrida do ouro, que quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Hoje, a curva de quem sabe muito sobre o Web3 e metaverso, e quem sabe nada, ela é muito pequena ainda, tá? Porque é um mercado que está começando. Né? Em 3 anos, vai ter um gap maior. Em 5 anos, cada vez maior. Tá? Se a gente fizer uma alusão, por exemplo, quando eu comecei a utilizar mídias sociais, que a minha primeira grande rede social, além do Orkut, foi o Twitter, o brasileiro que mais tinha seguidores tinha 111. Tá? Hoje na Web3 é mais ou menos isso. Você pega festas dentro do metaverso, tirando um Travis Scott, que é um fenômeno global, tem lá 100, 200, 300, 500 pessoas. Tá? Em 5 anos vai ter 10 mil. Em 10 anos vai ter 10 milhões, assim como os influenciadores hoje. Então, melhor momento para começar é agora. Tá? Por onde eu começo? Senta do lado do seu primo, do seu sobrinho, do seu afiliado e entende por que ele passa o dia inteiro no Roblox, no Minecraft, no Fortnite. Tá? Esse já é o primeiro passo. Obrigado. Diga. Agora sim, manda aí. Você viu que eu já atrapalhei, né, Paula? Desculpa. Não, mas é uma pergunta rápida para aproveitar, porque você trouxe tanta informação que acho que é legal agora a gente dar um direcionamento. Legal. Você citou várias plataformas, inclusive algumas que não são gamificadas, que talvez estariam mais adaptadas a quem não tem o perfil gamificado. Dessas, qual que você acha que é legal, assim, de uma primeira interação com o metaverso? Que você diria, entra, vê como é que lá você vai ter uma boa noção. Das que não são gamificadas, a mais popular hoje é uma chamada Spatial. Deixa eu pegar lá depois
Depois eu mostro o loginho, mas é Spatial, tá? Ela é a que tem maior público adulto ali, tipo, o jovem adulto de 20 e poucos a 40 e tantos, é a faixa comum, tá? E no Brasil, Second Life, tá? Só que qual que é o grande ponto? Essas plataformas, elas são legais quando você já conhece algumas pessoas ali dentro, que você vai no local que está rolando gente, que você já está minimamente imerso ali, então você tem uma experiência. Então, a menos que você junte um grupo e vá todo mundo para lá para interagir e usar a plataforma, né, eu sugiro bastante começar com as gamificadas, porque na pior das hipóteses você vai dar risada com seus erros. Tá? E você vai ter o seu afilhado, seu filho, seu sobrinho te zoando. Tá? Então, vai ser uma brincadeirinha mais legal ali. Tá? Então, das não gamificadas, Spatial e Second Life, tá? Mas a experiência tende a ser uma experiência mais chata, entre aspas, ali, porque você não vai ter muita coisa que fazer, porque, basicamente, essas plataformas elas são legais para viver em conjunto, porque ela é um segundo mundo ali. As gamificadas, ela já é pensada para você interagir sozinho e fazer alguma coisa. Por isso que os jovens passam tanto tempo lá. Tá? Então, eu tentaria também pensar em Minecraft, Roblox, principalmente Roblox, porque tem muitas possibilidades lá dentro. Legal? Obrigado, gente. Olá, pessoal. Boa noite a todos. O som tá saindo desse daqui? Não, né? Deixa eu ver esse daqui. Não? Esse. Eu, diferente do Fernando, acho que eu vou falar sentada, que aqui eu consigo ver melhor. Vocês vão ver a nossa sintonia, sem a gente combinar, o que tem em comum das duas palestras. A gente não teve tempo de sentar e ver o que cada um ia falar exatamente. E eu acho que antes de começar, contar como que eu conheci o Fernando, né? A gente se conheceu pelas redes sociais, realmente. Um dia eu fiz uma postagem falando assim, livros para começar a estudar o metaverso. E eu lembro que o Fernando colocou embaixo dele, não tinha, porque eu ainda não o conhecia. Eu já vinha trabalhando no assunto, principalmente na área jurídica, né? E aí o Fernando me mandou uma mensagem, ó, tá faltando um aí. Aí eu falei, não, então a gente vai resolver isso agora. E a gente marcou uma reunião, começou a conversar, ver o quanto as nossas áreas tinham muito em comum, né? Como o direito estava entrando aí muito no metaverso. Esse ano o Fernando me levou para uma experiência que eu acho que foi uma das mais incríveis que eu passei, que eu fui falar lá no NFT Brasil, que ele coordena. Foi muito legal, assim, porque é realmente um público totalmente diferente, assim, para a gente ver o outro lado da moeda e na prática ali o que está acontecendo. Então, foi incrível. Eu falei, agora, Fernando, você vai ter que ir para Campinas falar para os advogados também. Então, assim, sempre nos últimos meses eu tenho sido chamada para falar sobre metaverso, talvez por atuar na área de propriedade intelectual, com proteção de dados, uma coisa foi levando a outra, e como o mercado da moda está muito já inserido, acho que é o que mais investe aí, talvez, no metaverso, o direito da moda entrou forte nisso, então eu comecei a estudar e ser chamada para falar, porque tem muito pouca gente que fala sobre o tema, né? Então a gente vai ver aí, já temos conflitos em andamento, já temos ações, já temos precedentes, decisões jurisprudenciais ou não, né? Essa intenção de trazer aqui. E como eu falo muitas vezes para o pessoal da área de direito que não tem nenhum conhecimento do assunto e fica um pouco distante, né, entender a evolução da internet, né, que o Fernando nos explicou super bem, eu faço esse quadrinho para a gente lembrar, assim, porque eu acho que fica uma coisa lúdica. Então, assim, a Web 1, um filme que lembra esse momento. Gente, isso vai entregar muita idade. É aquele mensagem para você. Não sei se vocês lembram que os protagonistas, eles se comunicavam por e-mail. Então, eles, à noite, eles chegavam em casa, ou no dia seguinte, ligavam aquele barulhinho de internet, lembram? E ficava esperando aquela mensagem chegar, era aquela ansiedade e tudo mais. Eu acho que esse filme marca bem o período do Web 1.0, né? Que era estático, como o Fernando falou. A gente tinha os chats, os fóruns, os sites, os e-mails,
Eu lembro que era meu começo, acho que final de faculdade, essa época. E aí a gente tem o lançamento do Hotmail e do UOL em 96, que são dois momentos bem marcantes da Web 1. Daí a gente passa para a Web 2, como o Fernando falou, a gente começa com as interações sociais. E eu acho que um filme melhor do que todos para descrever esse momento é a Rede Social. Quem ainda não viu, vale muito a pena, porque vai entender realmente ali o fundo, né, dessa situação. E aí a gente começa com as interações sociais, as plataformas, os blogs. A gente tem lançamento do Facebook em 2004, YouTube em 2005, Twitter em 2006, Instagram em 2010. A Andressa tá aí, que está cortado o meu slide, teria... Bom, mas vamos ver se o próximo vai estar também. E aí, o que acontece? Acho que está pela metade. Tem o Web 4.0 também, que eu coloquei, que algumas vozes já começam a citar, né, Fernando? Não sei se você concorda também. Tanto na Web 1 quanto na Web 2, por que a gente tem uma internet centralizada? O Fernando já falou isso também, os nossos dados ficam nas mãos das Big Techs. Então, a gente está ali postando e fazendo, e os nossos dados estão na mão do Google, da Amazon, do Twitter. Esse pessoal está sugando ali os nossos dados. E a intenção é que com essa transição para a Web 3, a gente tem essa descentralização e a gente começa a ter o poder novamente sobre os nossos dados, né? Qual que é a intenção, né, da Web3? É a imersão na realidade, que a gente consiga fazer tudo que a gente faz aqui no mundo real, no mundo virtual. E algumas pessoas já começam a falar também em Web 4.0, que a gente vai ter uma intensificação cada vez maior do uso da inteligência artificial, isso mais para frente. Mas vamos à parte dos conflitos, né? O que tem em andamento hoje? O que a gente já pode falar que está ocorrendo em termos jurídicos dentro do metaverso? A maioria das ações são nos Estados Unidos. A primeira que eu vou colocar é o nosso precedente, assim, eu tenho... no direito a gente não tem certeza de nada, né? Mas eu acho que vai ser, assim, o nosso paradigma, o nosso norte para tudo que vier por aí. Quem que leu ou ouviu falar desse caso? Alguém viu? Da Hermès, a gigante francesa, foi a primeira grande ação. A Hermès, ela tem, né, todos os registros de marca, ela é uma marca de luxo muito conhecida. A bolsa dela, a Birkin, é uma das mais icônicas. Na última palestra a gente falou, né, da bolsa Birkin, né, que vale mais a pena comprar uma bolsa Birkin do que investir na bolsa de valores, que ela foi criada junto com a Jane Birkin, que faleceu esse ano, né, aquela atriz famosa e tudo mais. Pois bem, eu vou colocar a fotinho dele depois. Nos Estados Unidos, um rapaz da Califórnia, que ele se chama Mason Rothschild, esse daqui. Ele tem 28 anos e ele super já imerso no ambiente do Web3. Ele criou, primeiramente, um NFT denominado Baby Birkin. Então, ele vendeu, falou, olha, gente, que bonitinho esse NFT que eu criei, é o Baby Birkin, foi em maio de 2021. Ele vendeu por 23 mil dólares, né, na moeda do mundo real, 23 mil dólares. E depois, né, em toda essa compra que o Fernando nos contou, ele conseguiu já receber na sequência 46 mil dólares. Ele falou, eu tenho um mercado legal para investir aí. E aí, em outubro, ele lançou uma coleção que chama Meta Birkin. Meta de metaverso e Birkin relacionada à Bolsa Birkin. Então, assim, essa coleção foi um sucesso. No processo, dizem que foi uma venda de milhões, assim, que ele conseguiu. E o que a Hermès fez? Ela entrou em Nova York com uma ação em dezembro de 2021. Essa ação ela já foi julgada. O que eles alegavam na ação? Uso indevido de marca, porque a marca Birkin, de alto renome, estava sendo violada, né? Ele só colocou um Meta na frente, concorrência desleal,
diluição de marca, porque o que acontece? Quando é uma marca de luxo, muito famosa, com pouco acesso às pessoas, e alguém começa a vendê-la, dá o nome de uma coleção com o nome dela, a gente tem o que chama, no mercado de propriedade intelectual, diluição da marca. Então, eles entraram com essa alegação, pedindo danos morais e tudo mais. O artista, na defesa dele, falou, não, gente, eu estou fazendo arte. O que eu estou fazendo é uma arte, eu criei uma obra de arte, a Hermès deveria estar feliz porque eu estou, inclusive, divulgando o nome dela. Então, essa foi a tese dele. Ó, para vocês darem uma olhadinha depois, quem quiser fuçar no Instagram dele, ali, quando ele lançou, é que está fora de ordem. Aquela ali primeira, quando ele lançou, em outubro de 2021, ele falou assim, olha, gente, o próximo lançamento vai ser esse. Daí vocês veem os comentários embaixo, o pessoal colocando aqueles foguinhos, sabe? Vai ser sucesso e tudo mais. E aqui ele, em fevereiro desse ano, que foi o julgamento lá nos Estados Unidos, diferente daqui, esse tipo de julgamento é pelo tribunal do júri, né? E ele colocou ali, olha, eu coloquei as minhas calças de garoto grande, né? Querendo dizer, fui homem, fui sentar lá no tribunal para encarar, né? E, na verdade, assim, depois, se vocês forem dar uma olhadinha no depoimento dele, ele fala, bom, eu fui inovador, eu entrei nesse mercado realmente para investir, eu tenho que levar, digamos, as lições que eu aprendi de tudo isso, mas ele, de fato, foi condenado. Ele foi condenado a tudo aquilo que a Hermès pediu. Eu acho que a condenação lá foi baixa de danos morais, que foi 110 mil dólares. Mas, gente, condenação também de danos morais em todo lugar, né? A gente acaba tendo essa questão, com todo isso vai ser o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que pensar muito assim, no mundo real, o que aconteceria se ele tivesse feito isso, por exemplo, numa exposição na Pinacoteca, uns quadros, né? A mesma empresa entraria com os mesmos pedidos e a condenação provavelmente seria essa, impedimento de vender e tudo mais. Então, esse, assim, é o nosso paradigma, já foi julgado, foi uma decisão super importante para quem está realmente estudando esse assunto, e a gente vai ver que tem outras também. Uma curiosidade, nesse meio tempo, a Hermès não tinha o registro de marca dela voltado para atuação dentro do metaverso. Ela não tinha ainda. Então, poderia ter essa discussão. O que ela fez? Ela foi lá, ainda pendente o julgamento, e fez todos os registros que ela precisava para as áreas voltadas ao metaverso. Então, assim, para se garantir. E aí o Roblox, né? Que o Fernando falou bastante, é um dos cases que a gente tem também. Esse caso já com um acordo firmado, eles fizeram um acordo, por quê? O que estava acontecendo? Envolve direitos autorais. Dentro da plataforma do Roblox, eles estavam permitindo que os usuários baixassem as músicas sem autorização dos detentores de direito. Então, estava assim, estava rolando solto, o pessoal ia lá e baixava, baixava, baixava. Aí eles foram notificados, eles, olha, como que estava a ação, o processo de violação, eles estavam pedindo 200 milhões de dólares na indenização. Rapidamente, eles fizeram um acordo e eles fizeram uma parceria entre eles, com o Roblox e com os produtores de música, para que não parassem de ter músicas, eles fizeram um acordo ali para receber os royalties e tudo mais. Então, esse é um outro caso que a gente tem como... que já, inclusive, encerrado como um paradigma para a gente. No Roblox também, nós temos um caso aqui relacionado à arbitragem, um pouquinho mais recente. Como o Roblox tem todas essas parcerias lá dentro, essa marca aí de brinquedos, Yowie Group, eles tinham uma collab entre eles, um contrato firmado para eles fazerem avatares dentro do Roblox envolvendo essa marca. Mas o que aconteceu?
não se tem muitos detalhes, né? Aqui no Brasil, a gente não recebe todas as notícias da forma como acontece lá. Então, muita coisa a gente tem que traduzir, a tradução da mídia acaba não sendo jurídica, mas, assim, pelo que a gente sabe até então, eles criaram essas bonecas dentro do mundo real, a boneca que era parceria de Avatar no metaverso, eles criaram no mundo real sem autorização, e não estava previsto no contrato de parceria entre as partes. E aí, essa decisão, como no contrato previa, teve que ir pelas vias da arbitragem, não foi pelo Poder Judiciário. Então, é algo para ficar de olho nos contratos que vão ser formulados nesse sentido, né? Esse é um outro caso envolvendo a Roblox. Um caso muito semelhante, a tela está um pouquinho, acho que desconfigurada, mas dá para ver, né? Um caso muito semelhante ao que foi da Hermès, que eu acredito que o julgamento vai ser também igual, ainda pendente, a Nike processando a StockX, que é uma plataforma que vende também NFT, só que não foram autorizados, e tinha um problema que o Fernando falou também do mundo físico. Parece que esses tênis estavam sendo vendidos assim, sem autorização, com a marca da Nike, só que inclusive eles eram falsos. Então tem toda a questão da pirataria também. Vamos aguardar, mas acredito que tudo vai ser no sentido da decisão da Hermès também. Então vocês estão vendo, né? Tudo correndo nos Estados Unidos até agora. Temos um outro caso envolvendo arbitragem e contratos, que são os famosos macaquinhos, né? O macaquinho do Neymar. Um usuário, ele alega que ele comprou o NFT dele, tudo bonitinho, só que por alguma razão ele teve... Eu não sei, Fernando, você acha que pode ser hackeado a plataforma? Ele alega que foi hackeada a plataforma dele e ele perdeu o acesso. Então, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele monetizava com o NFT dele, ele perdeu totalmente. E ele entrou, escorreu no Texas. Ele entrou com juiz comum, né? Porque, assim, como a gente sabe, acaba sendo mais em conta a gente procurar o Poder Judiciário. E realmente, e aí a decisão que teve recente não, olha, o contrato prevê que vai ser pelas vias da arbitragem e mandou pelas vias da arbitragem também. Então, muita arbitragem, né? No Brasil, a gente, não sei, quem que acompanhou essa operação? Quem que ouviu falar? Essa operação já vem correndo há alguns anos. É uma operação sigilosa. Quando foi anunciada na mídia, saiu como busca e apreensão no metaverso. Não sei se vocês lembram também. Faz um tempinho. É que, assim, como eu acompanho muito o assunto, eu lembro bastante desse dia quando saiu. Inclusive, no final do ano, eu conheci um dos promotores que atuou, essa operação está em andamento ainda, né? Eu ainda brinquei para ele, eu falei, olha, doutor, eu quero ver se eu consigo levar o senhor para um próximo evento para explicar para a gente bem o que está acontecendo sobre esse caso. Mas eles anunciaram como metaverso, só que a gente não tem também muitos detalhes dela. Aqui estava até a fase 3, mas a gente já está na fase 4. Ela começou em 2019. E o que aconteceu? Algo muito parecido com aquele do Roblox também. Plataformas de streaming que estavam permitindo acesso a músicas sem autorização. Então, eles fizeram essa busca e apreensão, digamos, cibernética aí para barrar também essa ilicitude, essa pirataria relacionada à propriedade intelectual. E aí, bom, falamos tudo isso, né? A gente precisa entender o que a gente tem hoje para proteger dentro do metaverso. Está chegando, né, Fernando? Cada vez mais, a gente, querendo ou não, isso já é uma realidade para a gente agora. E como que a gente faz para proteger? Como que nós vamos fazer para os nossos clientes que trabalham, que querem trabalhar? O que a gente tem hoje para oferecer, né? Bom, primeira coisa é o registro das marcas. Até o ano passado, a gente não tinha uma classificação específica voltada para esse meio. Então, o que eu já fazia?
eu já fazia os registros dos meus clientes com áreas que fossem correlatas. Então, por exemplo, a blockchain, que já existe aí no nosso meio há bastante tempo e tinha essa classificação de marca. Eu já fazia o registro para atuação em blockchain, para cripto, para o mercado, para o comércio eletrônico, no que eu pudesse encaixar ali para que ele já ficasse protegido se fosse atuar. Eu fiz isso, por exemplo, com fintechs. As fintechs, que são, né, bem modernas e tem ligação total com isso, já fazia voltado para essa área. É algo que eu fui oferecendo já para os clientes. E no começo desse ano mudou a classificação internacional. Então, a gente tem uma classificação internacional que já previu itens relacionados ao metaverso. Então, por exemplo, os NFTs entraram nesse ano. Então, já a recomendação é cliente procura, já faz um registro voltado para esse ambiente. A manutenção dos direitos autorais, eu sempre, mesmo trabalhando na área, eu sempre achei assim, não é obrigatório o registro do direito autoral. E as formas que a gente tinha também, assim, muito cansativos, né, de serem feitos. E o que aconteceu? Comecei a registrar muito no blockchain. Quem me conhece, quem é meu amigo, quem trabalha comigo, quem é meu cliente, já sabe, surge com alguma coisa nova, eu falo, vamos fazer o registro no blockchain? Vamos registrar isso que você criou também no blockchain? Porque assim, Fernando está aqui para falar, é rápido, né? É eficaz, é na hora, é algo muito inovador. E de uns anos para cá, isso começou também a ser muito apoiado pelo Poder Judiciário. Então, assim, o Judiciário começou a validar e nós começamos a ter as decisões judiciais favoráveis às provas que eram constituídas em blockchain. Nas últimas eleições, isso teve muito, né? Aquelas brigas eleitorais, fulano já começou a campanha antes, não começou, o que a gente faz, tal. O pessoal já ia registrando as provas no blockchain porque era mais rápido. É mais rápido e mais barato que uma ata notarial, por exemplo. E na indústria da moda, né, que é a minha área de atuação também, as grandes coleções, muitas coleções, os designers têm feito já os registros em blockchain, registra cada um dos lados e vai fazendo, vai salvando, né, vai gravando, porque se alguém copiar, você já tem essa prova pré-constituída. Já utilizei em ações minhas, ações de direitos autorais, principalmente, propriedade intelectual, e é algo assim que é muito interessante. Para quem quer trabalhar, estude como fazer o registro de blockchain e realmente vender esse tipo de serviço. Oportunidades. Fernando já falou de algumas, né? Aqui também já falei de várias, né? Na área de propriedade intelectual e nesses registros de prova. Como é muito a minha área de atuação, eu acabo pendendo para esse lado e falando também dos conflitos em andamento que estão nessas questões. Mas a gente tem atuação para todas as áreas de mercado, né? Como a gente viu nos slides anteriores. Então, vamos ver se passar aqui, gente. Agora foi. É o que eu tinha falado sobre a indústria da moda. Ela é que mais tem investido. Essa notícia um pouquinho antiga aí, né, de quase um ano atrás, mas olha o que aconteceu. As marcas de vestuário e de luxo são as que mais têm investido em NFT. Haja vista os casos que nós vimos que estão em conflitos, que são realmente da indústria da moda, né? Então, nós temos essa atuação aí, advogados para atuarem relacionados a esses processos de NFTs da moda, por exemplo. Essa notícia também do finalzinho do ano passado, olha, o crescimento dos pedidos de registros para marca no metaverso cresceram muito o ano passado, que a gente ainda nem tinha a tabela atualizada. Então, assim, quem está de olho no setor e está investindo, tem feito também os registros já voltados para esse ambiente. As marcas que já atuam, Fernando trouxe algumas, eu estou trazendo outras também. Temos Ralph Lauren, Gucci, Itaú também, um banco grande que investe, faz propagandas ali dentro.
as da moda, né, muito, Renner, Balenciaga, Burberry, a Vans, Ralph Lauren, né, que eu já comentei, o Fortnite lá atrás, que eu não sei por que está desenquadrado aqui, mas são empresas realmente que têm investido pesado no marketing ali dentro do metaverso. A tokenização imobiliária, não sei se vocês já ouviram falar, de transformar os imóveis em tokens e como investimento, né? Isso que o Fernando, de certa forma, ele falou lá dentro do metaverso, mas isso do mundo físico para o mundo digital, transformar o que a gente tem de imóvel físico aqui em tokens e vender isso de forma, na verdade, um investimento de forma parcelando ali o imóvel também. É algo que tem sido muito falado, é algo para a gente ficar de olho e realmente estar estudando, né? O digital twin, que o Fernando falou, as empresas têm utilizado bastante isso, por quê? É muito mais rápido, mais econômico, porque antes você ia fazer um carro, né? Você fazia todo aquele projeto, tudo que você gastava, o tempo, hoje tudo mais, as indústrias elas têm investido bastante para utilizar dessa tecnologia ali para o desenvolvimento dos negócios delas e tudo mais de uma forma muito mais acelerada e econômica também. Alguém viu esse daqui na Colômbia? Audiência no metaverso. Então, assim, estamos já preparados? A gente vai conseguir colocar isso aí no nosso dia a dia ou não, né? E uma outra questão, né? Quem trabalha com direito de família também. Estava falando aqui com a Mariana e com a Marília, a gente estava falando da herança digital e os divórcios. Em julho, eu fui também para um congresso que era uma mesa só de tecnologia e a gente discutiu isso. E os inventários, os NFTs, como que a gente vai pagar o ITCMD disso daí, gente? Pensa. Então, assim, já é notícia isso. NFTs e criptomoedas estão sendo escondidos durante divórcios. Então, porque ainda é um ambiente pouco explorado, talvez a gente não consiga chegar ali a fundo, né? Tanta coisa que se esconde, por que não isso também? E nos inventários também, né? A gente vai realmente declarar esse bem, vai pagar, o que que a gente faz? E aí entra a parte do planejamento sucessório. De repente, fazer um planejamento sucessório já bem interessante, voltado para essa questão digital, para ter essa proteção do cliente, é algo para a gente pensar e já começar a estudar também. O que a gente tem de legislação? Alguma específica do metaverso? Não. Deixa eu só, antes de falar que não... Eu já tinha mandado os slides quando a notícia saiu. Ontem, dia 19 de setembro, eu acho que foi uma coincidência de datas ou não, houve autorização do órgão especial da OAB para atuação da advocacia no metaverso, né? Porque a gente está sempre barrando ali com marketing, né? Marketing jurídico, barrando e tudo mais, então teve essa consulta. Poderemos nós atuar no metaverso? E saiu a primeira consulta realmente favorável, autorizando a nossa atuação. Então, assim, já podemos pensar aí nos escritórios. Fernando brincou comigo, né, que a gente vai fazer um avatar ali para já começar a atuação e, de repente, as audiências dentro do metaverso. Não temos legislação específica, mas eu acho que, assim, as principais, o que a gente precisa estudar, estar ciente para surgindo qualquer problema aí nessa seara. A recente Lei de Ativos Virtuais, do final do ano passado, que é a 14.478 de 22. No Rio Grande do Sul, a gente tem um provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça que fala da tokenização imobiliária. Então, assim, é algo que os outros estados têm têm utilizado muito esse provimento. A LGPD, né, Lei de Proteção de Dados, porque, assim, é o principal ali, né, nossos dados e tudo mais que estão envolvidos nesse ambiente. Temos Marco Civil da Internet, Lei da Propriedade Industrial, com ela, a classificação internacional, que a gente está na versão 12 agora, que é essa que eu comentei que já teve essa atualização, a tradicional Lei dos Direitos Autorais,
Lei Geral de Telecomunicações, Lei de Crimes Virtuais, Crimes contra o Sistema Financeiro e Código de Defesa do Consumidor. Tudo novo? É. Tudo muito incipiente? É. Legislação tradicional? Tradicional. A gente vai ter que trabalhar realmente aí para essa evolução e modernização, mas é o que nós temos aí de base hoje, como a gente viu nos outros países com as decisões que estão saindo, é o que provavelmente vai ser utilizado. Quais são as conclusões que estão pela metade, né? É um universo em expansão, a gente precisa de atualização constante, a nossa legislação ainda precisa ser reformada. Nós temos jurisprudência, por enquanto, muito jurisprudência internacional, então acompanhar esses casos, eu acompanho muito na área de moda, né? Boletins semanais, normalmente são dos Estados Unidos, alguns eu pago, tem aquele The Fashion Law, que eu gosto bastante, que é o TFL, que ele traz tudo que é atualização de metaverso, as ações em andamento, como que tá. Então, assim, realmente é algo que, por enquanto, a gente precisa, quem quer estudar o assunto tem que procurar lá fora, e tem que estar se atualizando realmente lá fora. Eu não lembro quais que eram os outros casos que estão ali, mas provavelmente continuar estudando. E nós temos referências bibliográficas também, eu vou colocar alguns que eu utilizo. O do Fernando já está atualizado aqui, né, Fernando? Bonitinho, depois daquela puxada de orelha. Nós temos os da área jurídica, muito específicas, então temos bem específicos, como, por exemplo, esse roxinho do meio. Blockchain, tokens e criptomoedas é jurídico puro, assim, o que a gente tem de bem técnico. Sobre metaverso, é uma coisa recente. Aqui não, é só dados de... É um agradecimento e dados de contato, gente, mas... Tem que chamar. É isso, né? Tecnologia. É. No? No? Mas é isso, gente. O último eram os agradecimentos, meus dados de contato. Quem não tem ainda... Tem ali. É isso, pessoal. Obrigada, viu? Foi um super prazer. Até a próxima. Uau, muito assunto, muita coisa, né?
para absorver. Obrigada por trazerem um assunto de grande relevância, um assunto tão novo, e acho que não foi novidade para todo mundo aqui, né? E gostaria agora de abrir para perguntas, quem tiver mais alguma questão, não? Quer falar aqui? Boa noite, parabéns pelas apresentações extraordinárias. Minha pergunta, embora pareça jurídica, pode ser também direcionada ao Fernando. É muito fácil imaginar a criação de algo inédito, transformando isso em NFT e depois colocar na realidade, né? No metaverso. Mas, por exemplo, coisas criadas por inteligência artificial. Você já teve alguma experiência de identificação disso como algo inédito? Para ser mais específica, nas horas vagas, eu brinco com estamparia, eu faço estampas. Então, é muito fácil alguém desenhar, fazer uma aquarela e eu transformar isso num NFT original. Mas, por exemplo, eu assino o Midjourney. O Midjourney tem 2 tipos de assinatura. Tem uma assinatura que é mais comum, que todo mundo passeia, navega. Tem aquela assinatura que é um pouco mais exclusiva, que você fica numa sala individual e cria. Então, é criado por comando, eu coloco o comando, é criada a imagem. Essa imagem, que é feita na inteligência, poderia ser caracterizada como única e minha, eu poderia registrar como NFT, embora criado no Midjourney, já que ele está ali no meio, né? Eu sei que é complexo, por favor, eu não espero uma resposta. Na verdade, a minha pergunta foi humildemente na intenção de repente, você já ter tido um cliente que passou por isso, de querer registrar algo que não é uma criação à mão, uma criação, né, propriamente, mas algo que já vem de uma inteligência artificial. Já tem discussões, já tem casos assim, que acaba sendo mais para inteligência artificial também, né? Tem casos e ainda sem solução, ainda é uma incógnita. Esse ano eu falei também um pouquinho sobre propriedade intelectual e inteligência artificial, né? O que tem sido feito? Porque as grandes marcas têm investido muito em marketing na inteligência artificial. Quem que é o detentor de direito? Porque a nossa lei de direitos autorais fala que o detentor é uma pessoa física. A inteligência artificial, ela não é uma pessoa física. Então, a gente tem aquele homem por trás da máquina também. Então, assim, ele entra, ele não entra. Nós estamos nessa fase de regulação da legislação de inteligência artificial. Então, doutora Luciana, por enquanto nós não temos uma solução, está tudo muito novo e em discussão também por conta desses fatores. Uma coisa que tem sido bastante aceito, e daí não necessariamente no ramo jurídico, né, mas principalmente dentro de arte, né, o evento que a Paula falou, o NFT Brasil, foi a primeira exposição exclusivamente de arte digital, que foi feita na Bienal do Ibirapuera, né, foi a primeira vez que a Bienal recebeu só arte digital, e todas elas em NFT. A gente recebeu mais de 20 mil pessoas e teve lá 500 obras de 160 artistas. Né? A gente tinha uma trilha só de inteligência artificial. E daí, para essa trilha, na ficha técnica de todas as artes, a gente tinha lá uma coisa relacionada à técnica, então tem alguns que era técnica à mão, desenho, fotografia, então a técnica era inteligência artificial, né? E a gente tinha operador, então o artista era o operador da inteligência artificial. Assim como uma obra de arte digital que é feita no Photoshop, ela continua sendo autêntica e única porque o Fernando manipulou o Photoshop ou porque o cineasta manipulou um software de edição de vídeo, um software 3D, e aquilo é único porque foi ele que manipulou. Dentro do meio artístico é dessa forma que está sendo tratado. Obviamente que tem gente que é contra, que diz que se a inteligência artificial não é arte, mas em todos os movimentos artísticos sempre teve isso, né? Cada vez que tinha um novo movimento artístico, alguém falava que aquilo não era arte, né? Então, agora está acontecendo novamente com a inteligência artificial, e daí, normalmente, o artista é tratado como o operador
da inteligência artificial. Daí continua sendo único porque cada operador vai dar o seu toque, tá? Vai dar a sua propriedade, e esse é o grande diferencial dos artistas que usam inteligência artificial, né? Qualquer um pode ir lá operar o Midjourney, né? Mas criar uma coleção que seja só minha, que tenha o traço do Fernando, que tenha a característica que o Fernando imprimiu, continua sendo arte, né? Obrigada. Acho que tem mais tudo. Boa noite, parabenizar os palestrantes, o Fernando e a Paula. Paula, como você falou da questão da família, como eu trabalho em área da família, o que me veio é o seguinte: você falou que tem alguns imóveis físicos que estão sendo registrados na blockchain. Tokenização imobiliária? Como é que fica isso em termos de propriedade, já que o imóvel só se considera a transferência da propriedade através do registro de imóveis? Tem sido feito pelos cartórios também. Esse provimento da corregedoria, ele já prevê a questão da propriedade e tudo mais. A corregedoria do Rio Grande do Sul. É o que tem sido usado pelos tribunais e pelo pessoal como base. Porque essas discussões começaram realmente a surgir, né? Quem é, quem não é, a lei fala isso, que registra. Então, realmente, já está tudo ali detalhado no provimento. E quanto à questão de sucessão, aqui no Brasil ainda não tem nada. Interdição. E qual que é outra? Interdição. Não vi. Não, mas é uma coisa que vai surgir muito, assim. Até nesse congresso que a gente discutiu só de tecnologia, a parte do ITSMD eu não tinha pensado, né? Porque são muito, muito valiosos. Então, assim, realmente o pessoal vai declarar, vai recolher o ITSMD, mas não vi. E olha que eu sempre estou procurando, mas assim, para a gente ficar de olho que vai realmente começar a acontecer, né? E vão ser os nossos paradigmas aqui. Né? E até a questão da sucessão é interessante buscar, porque, por exemplo, se você tiver os próprios herdeiros ou menores, e isso está sendo ocultado, lá na frente anula tudo, né? Tudo, né? Desse caso de ocultação, eu conheço um caso que eu sei quem é a pessoa, que um caso de separação, ela já investia em mercado cripto há muitos anos, viu que o casamento não estava indo bem, foi transferindo uma parte considerável dos bens dela para cripto. No final da separação, ela tinha um pedacinho pequenininho, hoje ela fala, ela tá tudo bem, tipo, pelo menos ela fala para os amigos, né? Mas ela conseguiu ocultar em cripto $500 mil. Tá? Não é, hoje você pode declarar, tipo, se for NFTs, por exemplo, você declara como arte digital, né? A questão se é moeda especificamente tem uma forma de declaração, mas o rastreio não é tão simples, né? Ainda mais se você retirar de uma exchange, por exemplo, no mercado Bitcoin, por exemplo, você tá lá. Mas se eu pegar todas as minhas criptas e colocar num pendrive, já era, né? Ninguém vai saber. Então, ela consegue ocultar da forma que quiser. Não vai, só se soubesse mapear, se rastrear e tudo mais. É lavagem. Sim. Exato. Sim, esse é uma das críticas que existe relacionado às criptomoedas. Do mesmo jeito que você tem total transparência, uma vez que está na blockchain, e você consegue auditar, você consegue auditar sabendo quem é o detentor daquela carteira, né? Mas se você não sabe, você não tem como. Tá? Tem muita forma de ser transparente, mas assim como também tem forma de ser ocultado. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, cumprimentar os palestrantes, uma ótima exposição. A minha dúvida é mais pertinente a uma questão de eventual conflito de competência de leis nesse aspecto dentro do metaverso, ou de outras plataformas, enfim. Que o metaverso é o sinônimo, que tem dentro da plataforma tem o Meta, que é uma das plataformas lá dentro, né? Uhum. Mas então, nesse quesito, seria questão de conflito de competência, tendo visto que é um mundo, e até assusta, mas é como se a gente já tem no direito a dificuldade com o próprio mundo real, mas a gente tem que pensar agora no segundo mundo, enfim, dos impactos que isso vai ter no mundo digital, né? E aí, né, na questão, tendo em vista aí que
dentro do universo desse universo, né? Pode haver transações relacionadas ao mundo todo, como você havia dito, compras relacionadas, né? Imobiliárias, coisas do tipo, que nem você citou da compra do prédio, enfim, em São Paulo, coisas do tipo que envolvem realizações, transações relacionadas ao mundo todo. E aí, nesse aspecto, como é que ficaria o conflito de competência de leis, o qual regeria? Essa é ainda uma discussão grande, né? Porque, assim, aqui no mundo real a gente já tem muito conflito de competência ainda para muita coisa. Imagina nesse universo, que a gente não tem um local específico. Então, assim, é uma das discussões que quem começa a ler essas obras falando é uma das principais discussões. Qual que é, né? Porque a internet é a internet, ela não tem uma sede. Então, a gente começa a ver muito pelos contratos, de repente buscar nos contratos, então, por conta disso, assim como no mundo real a gente tem o foro de eleição dos contratos, o que tiver contrato, igual esses casos de arbitragem, né, que ficou definida a cláusula específica, a gente tem, mas em outras situações pode ser muito difícil, que a gente não consiga realmente localizar, né, localizar a origem e tudo mais. A parte de registro de marcas, né? A gente pode ir para a linha de onde foi registrado, mas hoje também uma tendência e uma indicação é que esses registros sejam feitos internacionais, porque como a internet tem toda essa amplitude, a gente não sabe onde que vai ser a violação. Então, é importante que tenha também o registro internacional. Mas é isso, assim, eu acho que a noite de hoje foi realmente para a gente levantar, né? Suscitar essas questões, que são muitas, né? Um tema muito incipiente, vai dar muita discussão. Nós aqui, como operadores jurídicos, né? O que a gente vai ter daqui para frente, o que a gente precisa focar e estudar. Porque as leis que vão ser criadas vão ser realmente com as dúvidas que estão aparecendo, né? Até aproveitando esse gancho, né? Vai depender muito também da onde a violação aconteceu, em qual plataforma e talvez o que diz os termos de uso dessa plataforma, né? Qual que é a lei aplicável, qual que é o foro para julgar a demanda, né? Mas estou eu e a Paula aqui com a mente totalmente explodida, né? Tentando absorver. Por sinal, prazer, Paula, pessoalmente. Paula e Paula. Não, eu estava pensando aqui, né, sobre toda essa questão da internet e principalmente em relação às mídias sociais. Hoje a gente tem muita gente que vive realmente da monetização, né? Eu queria, na verdade, perguntar para vocês, mas se alguém tiver algum exemplo aqui, eu queria saber se já teve contato com essa matéria. A questão do direito à monetização de um perfil que está vinculado a uma pessoa física, isso numa eventual sucessão. Vocês têm conhecimento de alguma coisa? Já morreu algum influenciador ou algum dono de uma página? Já a Marília Mendonça. A Marília Mendonça, eu lembrei. Quem que um... ficou com a sessão tá da monetização dela? Aí a herança digital dela, né? Que eu acho que é um termo aí muito para quem trabalha em todas as áreas. Até a gente estava comentando isso, herança digital, gente. Vamos estudar essa questão, porque vem com tudo aí na sucessão, né? No caso da Marília fica mais fácil, porque você tem uma pessoa física muito Pra bem ver se- identificada, né? Mas pensa num perfil desses de memes e tal, que muitas vezes tem muito acesso, né? Tem uma pessoa física vinculada ali. Mas como é que vai ser o tratamento jurídico dessa monetização? Vai ser uma cessão de direitos, né? Enfim. E aí tem a questão da tutela que você estava falando, né, Fernando? Quando a gente fala disso, né, se a gente for fazer um análogo ao que acontece com o direito autoral, né, normalmente, pensando que um influenciador, um creator, né, comparando ele a um artista, por exemplo, a grande questão é para quem vai o dinheiro, né? Mas provavelmente, em geral, existe uma pessoa jurídica, né, ou um corpo mesmo que seja físico ali, fazendo a gestão daquilo, né? Então, assim como um artista, né, um músico, por exemplo, ele tem uma gravadora, que a gravadora vai ser responsável por fazer a gestão daquilo tudo, e você tem lá o filho, o herdeiro, que for, recebe os royalties daquilo. Cada vez mais a gente vê com os influenciadores, com os creators, uma lógica muito semelhante. Você normalmente tem um agente, você tem alguém que faz a gestão, você tem uma assessoria de imprensa, você tem uma empresa de gestão digital fazendo aquele trabalho, e daí acredito que cada vez mais a gente vai ter casos muito semelhantes. Então, sei lá, se tem a empresa
tal, vamos falar, som livre do digital. Vai estar cuidando de toda a execução, né? E daí de tudo que foi produzido até ali, e os royalties vão ser repassados para quem seria o herdeiro de direito. Muito semelhante ao que acontece com a música, com a arte, cinema, tudo mais. Então, acho que o caminho provavelmente vai ser essa assimilação. Mais alguma pergunta? Aqui no fundão, turma do fundão aqui, ó. Você quer fazer? Eu É a faço? última? Hoje já fui o último lá em cima, eu posso ir aqui também. Pessoal, não, só para informar, como representante aqui da seccional da OAB estadual, a OAB São Paulo já está no metaverso desde o ano passado. Participou da FenaLaw, que é uma feira de Lawtechs, e algumas subseções da OAB também já estão no metaverso. Inclusive, já há um enunciado do ano passado que protege a inviolabilidade dos escritórios no metaverso. E já foi apreciado pela ordem. Então, só para os advogados aqui saberem que já estamos contemplando também todas essas questões. Inclusive o metaverso que a OAB está é o Spatial, que é o que eu citei. Né? E não houve aumento de anuidade por conta disso também. Só posso colocar só uma pimentinha no caso da MetaBeer que você falou, né? Foi 100 mil a multa dele, né? O que é a indenização, né? Eu acho que mesmo tendo pago 100 mil, né? O artista ainda saiu feliz de lá, né? Porque ele fez 100 obras de arte, né? 100 bolsas digitais, né? Que a totalidade delas foram vendidas por 1,7 milhão de dólares. Então ele pagou uma paçoquinha lá e falou assim, tá bom. Uhum. Pessoal, já vou encerrar pelo adiantado da hora, porque a gente tem sorteio também de 2 livros, e o Fernando falou de conversar com crianças, essas coisas. Esse final de semana eu estava falando com a minha sobrinha, e ela estava lá no Roblox da vida, que eu não entendo, que ela vai... Eu gosto de jogar e ainda assim não entendo, e ela falando, ai, tia Mari, aqui, ó, vou te fazer... E eu perguntei para ela tem quase 6 anos, né? Perguntei, mas Laura, o que você gosta? Caixa da cadeira, vê se tem um papelzinho aí. Olharam. Então, o ser humano adora uma gamificação, ainda que seja você apostar para ver se sua criptomoeda vai valorizar, se o seu NFT vai valorizar. Então, é muito importante a gente ter esse debate e pensar numa atuação multidisciplinar, né? E eu agradeço imensamente, Fernando, Paula, é o que vocês comentaram, é só uma sementinha do que a gente ainda vai conversar, e tem que conversar muito, porque praticamente estamos atrasados se a gente pensar no que está por vir. Agora a gente tem o sorteio de 2 livros. Que critério vocês querem utilizar? Sim. Pode escolher. 15/11. Mais perto de 15/11, aniversário. Ih, prescreveu. Tem que pedir o RG. Não.
Inclusive, os registros de saúde já começaram a ser instalados, tá? Então, logo mais, registrar sempre. 17 de abril. É, 17 de abril. Quem faz aniversário? Pessoal, quero agradecer mais uma vez todo mundo. Se quiserem acompanhar os eventos da Jovem Advocacia, é jovemadvocacia.cps no Instagram. A gente vai tentar trazer mais sobre o assunto no nosso congresso. Já estou colocando aqui a Paula no meio disso, que vai ser dia 18 de novembro. Então, muito obrigada pela presença. A gente espera vocês nos nossos outros eventos, nos eventos da Comissão da Moda, nos eventos da Comissão da Mídia também. E é isso, gente. Obrigada e boa noite para todos.